Olá, amados irmãos e irmãs, hoje dia 25 de março, hoje sexta-feira, a igreja nos dá a oportunidade de celebrar a solenidade da Anunciação do Senhor. Amado irmão, amada irmã, a partir de hoje contamos 9 meses para o Natal. Hoje também eu te convido a estar em sintonia com o Santo Padre, o Papa Francisco. Eleve o teu coração no dia de hoje à presença de Deus, nos unamos a Ele, pois hoje, no horário das 13 horas, aqui o horário do Brasil, Brasília, melhor dizendo, nós vamos estar acompanhando o Papa Francisco lá de Roma, lá às 5 horas da tarde, vivendo um momento penitencial onde ele convida o mundo a nos unirmos em oração e também será realizada a consagração à Nossa Senhora da Rússia e da Ucrânia. Nós estamos vivendo esses contextos de guerra, de intolerância, enfim. Peçamos ao Deus da vida que nos conceda a graça da paz, do amor, da concórdia. Você que está chegando no canal do YouTube de nossa paróquia, te convido, não custa nada, se inscreva, deixe o teu like, compartilhe com alguém esse vídeo, para que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo alcance mais corações. Iniciemos este momento traçando sobre nós o sinal do cristão. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amado irmão, amada irmã, se encontra em São Lucas, capítulo 1, versículos de 26 a 38. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com essas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo, então, disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre todos os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerado estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, vamos ouvir brevemente o relato da memória ou da solenidade de hoje que a igreja nos concede. Conforme a exortação apostólica Marialis Cultus de São Paulo VI, a solenidade da Anunciação do Senhor era e continua a ser festa
conjuntamente de Cristo e da Virgem Maria, o Verbo que se torna filho de Maria e da Virgem que se torna mãe de Deus. Celebramos, repletos de gratidão, a Deus pelo sim de Jesus e pelo sim de Maria. Amados irmãos e irmãs, a liturgia de hoje é riquíssima. Nos convida a contemplar o mistério redentor de Deus em nosso Senhor Jesus Cristo, a partir da encarnação do Verbo. Jesus assume a nossa natureza humana, a nossa carne, exceto o pecado, para que possamos vencer nele e por ele a morte e o pecado e ter vida plena. Por isso, amados irmãos e irmãs, celebrar hoje este mistério da Anunciação é, de certa forma, vivermos também esta cura, poderíamos assim dizer, já desde o ato da concepção. Aqui nós podemos, sem medo algum, dizer: Maria está concebendo o Verbo, não por ação humana, não por ação de um homem, mas pela palavra de Deus. Nós dizemos que Maria acolhe o Verbo pelo ouvido, pela acolhida da palavra. Maria gesta Jesus em seu coração e também em seu ventre. Por isso, todos nós somos convidados a contemplar este mistério redentor, este mistério da salvação. Em plena Quaresma, nós quebramos um pouco aquele contexto penitencial do roxo e nos colocamos diante deste grande anúncio. Alegra-te, cheia de graça, o Senhor é contigo. O anjo Gabriel, que anunciando esta saudação angelical a Maria, nos convida também a proclamá-la bem-aventurada. Amados irmãos e irmãs, olhando, portanto, para a liturgia de hoje, a primeira leitura do livro do profeta Isaías nos coloca então um diálogo. O Senhor que fala com Acaz diz: pede ao Senhor teu Deus que te faça ver um sinal, que provenha da profundeza da terra, quer venha das alturas do céu. Mas Acaz responde: não pedirei nem tentarei o Senhor. Disse o profeta: ouvi então vós, casa de Davi. Este oráculo foi confiado à casa de Davi e é confiado a cada um de nós, para que tenhamos plena certeza do amor de Deus em nossa vida. Que oráculo é este? Serás que acharei pouco incomodar os homens e passar a incomodar a Deus? Pois bem, o próprio Senhor vai te dar um sinal. Qual é este sinal? Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho e lhe porás o nome de Emanuel, que significa Deus está conosco. Esta solenidade hoje nos revela isto. Deus está conosco. Deus está conosco, caminha conosco, está em nosso meio para nos dar vida e vida em abundância. Por isso esse apelo neste tempo de conversão, neste tempo oportuno, em preparação para a Páscoa do Senhor. Abrir o coração para acolher o Senhor. É nesta acolhida que também nós somos, então, convocados a esta certeza. Aquilo que Maria diz, em outras palavras, nós também somos convidados a dizer. Maria fala: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E olha o que diz o salmista: eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Oxalá possamos todos e cada um de nós fazer a vontade de Deus, realizar a vontade de Deus. A segunda leitura, no dia de hoje, da carta aos Hebreus, diz assim: é impossível eliminar os pecados com o sangue de touros e bodes, ou seja, remonta ao sacrifício que era, de certa maneira, realizado no templo de Jerusalém. E configura isto a
a um novo sacrifício. Por isso, ao entrar no mundo, Cristo afirma. De certa maneira, o autor da carta aos Hebreus fala dessa encarnação, do que nós celebramos hoje. Quando Cristo entra no mundo, ele entra no mundo pelo ato da encarnação. Ele é gerado, é gestado, nasce, cresce, aprende conosco, enquanto ser humano, a viver este caminho de humanidade. E ao mesmo tempo vai nos revelando como vamos vivendo o caminho de santidade, o caminho para a unidade, de comunhão para com o próprio Deus. Por isso ele fala assim, é o próprio Senhor que nos diz: tu não quisestes vítima nem oferenda, mas formaste-me um corpo. Não foi do teu agrado holocaustos nem sacrifícios pelo pecado. Por isso eu disse: eis que venho. Porque está escrito no livro: eu vim, ó Deus, para fazer a tua vontade. Depois de dizer: tu não quisestes, nem foi do teu agrado, vítimas e oferendas, holocaustos e sacrifícios pelo pecado. Porque eu vim para fazer a tua vontade. Jesus vem fazer e realizar a vontade de Deus. Aqui nós contemplamos então algo formidável. Se o pecado adentra o mundo pela desobediência de um homem e de uma mulher, eis que a salvação adentra pela obediência. Eis que eu vim fazer a tua vontade. Fazer a tua vontade. E é por meio da vontade de Cristo, que realiza a vontade do próprio Deus, que os sacrifícios são suprimidos, os primeiros sacrifícios, e se instaura um novo e eterno sacrifício. A doação, a entrega de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele oferece o seu próprio corpo. O corpo de nosso Senhor Jesus Cristo é oferecido e assim realiza-se então a oferta expiatória uma vez por todas. Olhando por fim para o Evangelho, nós podemos colher aqui então 3 palavras maravilhosas. Primeiro, nós tomamos consciência daquela oração que somos convidados a rezar sempre, sobretudo a partir da meditação do Santo Rosário. Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. O Senhor é contigo. Deus está com Maria. Deus está com a pobre serva, com a sua humilde serva. E é então neste contexto, nessa exaltação angelical, poderíamos assim dizer, que é direcionada à prometida a José, Maria que era prometida a José, que é da estirpe de Davi, da descendência de Davi. Então, o anjo diz que Maria é convidada a se alegrar. Maria não entende, fica com o coração aflito, perturbado com essas palavras, e começa a pensar o que significaria isto. Contudo, o anjo diz, primeira palavra, guarde isto, não tenhas medo. Então, frase, melhor dizendo, esta frase deve viver e acompanhar a nossa vida. Não tenhas medo. O anjo diz a Maria e a cada um de nós, porque encontrastes graças diante de Deus. Maria então assume, ou é-lhe apresentada, melhor dizendo, a sua missão, a sua vocação. Ela conceberás e darás à luz um filho, no qual colocará o nome de Jesus, Yeshua, Deus salva. Fazendo com que aquele oráculo de Isaías, do profeta Isaías, o oráculo confiado a Acás, se realize, se concretize verdadeiramente a partir deste momento, a partir desta graça, dessa iniciativa de Deus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Depois, Maria fala como isso pode acontecer, porque eu não conheço homem algum, e o anjo diz, o Espírito virá, é o Espírito Santo que vem, é Ele quem fecunda, é Ele que dá a graça.
Por isso o menino que vai nascer será chamado Santo. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Já é o 6º mês para aquela que era considerada estéril. Por isso, uma outra palavra ou uma outra frase que podemos guardar é: para Deus nada é impossível. Convidados à alegria, não termos medo, confiar neste Deus que para Ele nada é impossível. Para Deus nada é impossível. Por quê? Porque é importante lembrarmos então, não ter medo, o Senhor está conosco e para Deus nada é impossível. Guarde essas verdades em seu coração no dia de hoje. Reze, se una ao Santo Padre, o Papa, e peça pela paz no mundo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.